observando a sua vida, como diz o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o autoexame. Quando Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, eu tenho que me examinar baseado no quê? Esse exame não pode ser baseado em técnicas naturais, humanas, qualquer coisa da vida. Esse exame tem que ser sempre baseado, eu tenho que ter como parâmetro para analisar, fazer esse exame da minha vida, os princípios de Deus. Então, para eu ter condição de fazer esse exame, primeiro eu preciso dos princípios. Eu preciso saber como que Deus age, como Deus opera, como Deus criou para ser. E como Ele criou para ser, não é o que o apóstolo pensa, não é o que a Vivendo em Graça pensa, não é o que os teólogos pensam. O que Deus nos criou para ser é o que a Bíblia diz. Então nós temos que alinhar o que pensamos, ajustar o que pensamos àquilo que Deus diz. Se alguma forma de agir da minha vida está em desconexão com a criação de Deus, com o que Deus estabeleceu na sua palavra, eu preciso alinhar a minha vida. E como que eu faço isso? Porque não é fácil você mudar um hábito. O hábito é aquilo que você faz sem prestar atenção. Você faz por instinto, natural. Você passou a sua vida fazendo algumas coisas, você passou a sua vida pensando algumas coisas, agindo de tal forma. E aí quando você descobre que isso está errado, você tem que tomar uma decisão na sua vida, pedir ao Espírito Santo, que é o nosso ajudador. O Espírito Santo não é um ser que veio aqui para estabelecer uma religião, um momento único na história. Não, ele veio aqui para guiar o povo de Deus na palavra de Deus. Então pense assim, a palavra de Deus é como o trilho de um trem. Eu preciso estar nesse trilho. A locomotiva, ela vai me puxar. Amém, pessoal? Essa locomotiva é o Espírito Santo de Deus. Ele vai me guiando, mas ele usa como parâmetro para me guiar o trilho, a palavra de Deus. Ele não vai me guiar segundo filosofia, ele não vai me guiar segundo o que eu penso, o que eu acho. Então esse trilho é a palavra de Deus, eu preciso estar nele. Depois que eu estou nele, eu sou aquele vagão. Depois que eu estou nele, eu preciso da locomotiva, que é o Espírito Santo que me guia. Ele me puxa e eu vou. E eu vou sobre a palavra de Deus. Então olha que coisa linda. A nossa vida passa a ter segurança. Eu não serei guiado pelo que dizem os astros, pelos que dizem os horóscopos, pelo que dizem os filósofos. Eu não serei guiado por nada disso. Porque ser guiado pelo que diz os horóscopos, ser guiado pelo que diz os astros, ou qualquer outra coisa, torna a minha vida vulnerável. Agora, que coisa linda, meu irmão, é a gente entender que eu sou guiado pelo Espírito. Se eu sou guiado pelo Espírito e estou sobre esse trilho, o Espírito vai me puxar e eu vou embora. Então, esse trilho é a palavra, são os princípios. Você precisa desses trilhos, porque aí você coloca a sua vida sobre ele. Aí você só precisa da força do Espírito Santo puxando. É o guiar do Espírito Santo. Digam glória a Deus. Quando você faz isso, meu querido, você passa a ter uma vida segura. Quando eu digo segura, eu estou dizendo até mesmo diante das adversidades, diante das tempestades. As tempestades vêm sobre a sua vida e você não teme, porque você está no trilho e você tem a locomotiva te puxando. Você sabe que você vai passar por essa tempestade. Agora, quando você vive uma vida solta, que nem aqueles que não creem em Deus, ou aqueles que têm uma religião e depende de uma revelação do homem, que o homem vai dizer, o que o homem vai falar, ele fica naquela busca por uma palavra que o homem vai dar, meu irmão, isso é vulnerável. A vida dessas pessoas, apesar de ser religiosa, é uma vida temerosa, porque ele nunca tem estabilidade. Amém, pessoal? Você imagina se você depender de mim? Eu não consigo atender a todos, não consigo. Então, se você vier aqui esperar uma palavra minha direto para você, pode ser que você vai ter que ficar vindo cultos e mais cultos, e eu vou falar com 10, 20, e eu não vou conseguir atingir todos. E enquanto você está buscando eu para te ajudar, as coisas vão te destruir, a vida vai passar e você não vai ser abençoado. Agora, sabe o que é lindo? O Espírito Santo não está só no apóstolo, o Espírito Santo está em todos nós, ao mesmo tempo. Ele está em você. O que você precisa, o que o apóstolo vai te ajudar é entender a palavra de Deus. Porque a hora que você entende, você está sobre o trilho, o Espírito Santo ele vai te conduzir, você vai andar seguro. Diga glória a Deus. Acabou. Pode vir o que vier, pode ter o que tiver, crise, tempestade, adversidade, enfermidade, tudo que vier,
você tem segurança, eu estou no trilho, a palavra de Deus me diz isso. Amém? Então, quando eu falo que essa palavra é para nos trazer vigilância, não é para você ficar vigilante como aquele soldado que está na guerra com medo de levar um tiro, com medo de pisar numa bomba, com medo de, enfim, de acontecer algo pior com ele. Não, eu estou vigilante para que eu não saia do trilho, porque o inimigo não terá sucesso sobre a minha vida, nenhuma circunstância terá sucesso na minha vida para me destruir se eu estiver no trilho. Eu vou andar seguro. Digam glória a Deus. Lembre lá do jardim do Éden, quando Deus criou, quando Ele começou tudo. Meu irmão, o Éden revela a vontade de Deus. Ali está o plano perfeito de Deus. Quer saber por que Deus criou a humanidade? Leia Gênesis capítulo 1, capítulo 2. O capítulo 3 dá início à queda. Aí você começa a entender. O capítulo 1, capítulo 2 está revelado qual era a intenção de Deus a nos criar. Então, estar no trilho é estar lá no Éden. Lá no Éden, Adão e Eva tinham tudo. Tinha a palavra, Deus vinha todo dia à tarde. A Bíblia fala de viração do dia. Eu não sei qual era a viração do dia daquela época, mas se eu trazer para a viração do nosso dia hoje, seria 6 horas da tarde. Eu não posso afirmar que é esse horário, mas a nossa viração do dia é 6 horas da tarde. Então Deus vinha todo dia à tarde e falava com eles, tinha comunhão com eles. Mas lá no Éden eles tinham tudo o que eles precisavam. Amém, pessoal? Quer conhecer o plano de Deus para a humanidade? Está lá. Agora o que é bonito? O homem perdeu tudo isso, mas Jesus trouxe de volta. Quando você entende o que Jesus veio fazer na cruz do Calvário, meu irmão, a sua vida é retomada no plano original de Deus. Digam glória a Deus. E você não sai dos trilhos. Olha para o teu vizinho e diga assim: não saia dos trilhos. Amém? O diabo, ele tanto sabe que ele não vai conseguir êxito na sua vida, que ele tenta de todos os meios, através das suas estratégias, tirar você. Amém? Tirar você. Ele vai usar as estratégias dele para tirar você do plano de Deus. Digam glória a Deus. Ó que benção, a bebezinha está até glorificando a Deus. A posse do céu é benção, né? Quanto tempo ela está, irmã? Um mesinho. Que benção. Benção para a família, benção para a igreja, benção para esse mundo. Por quê? Um mês já ouvindo aqui a palavra de Deus. Talvez você pense assim, mas não está entendendo nada. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. As crianças reconhecem a presença de Jesus. Alguém já leu na Bíblia que Maria estava grávida e a sua prima Isabel também estava? Alguém já leu essa passagem? Quando a prima encontra com Maria, o que aconteceu? O João Batista, que estava lá no ventre da Maria, começou a pular. Por quê? Reconheceu quem estava no outro ventre, era Jesus Cristo. Digam glória a Deus. Eu não preciso entender pelo ouvido, reconhece a presença. Digam glória a Deus. Mas voltando aqui para a palavra, meu irmão, o diabo, para conseguir tirar o Adão do plano de Deus, ele usou estratégia. O diabo não invadiu a vida de Adão e destruiu Adão. Ele deu sugestões. Acredite você, o diabo, ele é um velho caduco, que ele não muda a sua estratégia. Sabe como que ele tem êxito? Porque nós subestimamos o que a palavra de Deus diz, e aí ele consegue ter êxito. Não subestime, meu irmão. Aprenda uma coisa, ele não é poderoso. A Bíblia fala que ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar. O leão, quando ruge, ele já está velho, banguelo e sem força. Repita comigo: o leão, quando ruge, para pegar a sua vítima, ele já está velho, com os dentes enfraquecidos, com as garras enfraquecidas. Qual a única chance que ele tem? Rugir para dar medo na vítima, na sua presa. Consegue entender? Então, quando a Bíblia diz, o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, está dizendo assim, ele é um velho, banguelo, com as garras fracas, sem força, mas ele ruge, você fica com medo, se entrega e ele te destrói. Então hoje aqui eu quero compartilhar com você a estratégia de Satanás para corromper a humanidade.
Primeira coisa, vamos lá para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vai dar para postar? Senão eu só leio aqui. Vai dar? Não? Tá, então eu vou ler, você acompanha comigo. 2 Coríntios capítulo 4, o versículo é o 4. Deixa eu só o apóstolo abrir aqui. Diz assim a palavra de Deus: nos quais o Deus deste século, olha só, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, perdão, o qual é a imagem de Deus. Eu vou ler novamente. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Repita comigo: cegou o entendimento. Então, qual é a primeira estratégia de Satanás? Cegar o entendimento. A pessoa não consegue entender os planos de Deus, a pessoa não consegue entender como Deus age, a pessoa não consegue entender nem como o diabo age. Então, o seu entendimento está cego. A palavra de Deus está dizendo: o Deus deste século, se referindo ao diabo, cegou o entendimento. Agora o que é lindo? Postaram aí, acho que vão postar. Agora qual que é lindo? A Bíblia não diz que cega o entendimento dos crentes, mas diz que cega o entendimento dos incrédulos. Você é um crente ou você é um incrédulo? Parece que todos que estão na igreja e todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, e eu não estou falando só com vocês aqui, existem muitas pessoas que vão assistir, estão agora pelas redes sociais, pelas rádios, ouvindo a gente. Então aprenda uma coisa, acredite uma coisa: nós imaginamos que quem está na igreja, quem está assistindo, quem está acompanhando a mensagem é crente, mas nem sempre. O crente é aquele que crê em Deus, e crer em Deus é crer na sua palavra. O incrédulo, ele acredita em coisas da palavra. Isso é verdade, isso não é bem assim, isso não é para hoje, isso não é desse jeito. Amém, pessoal? Os incrédulos estão sendo cegos. Eu geralmente não gosto de falar nome, mas esse eu vou falar, quebrar um pouco a minha regra e a minha ética. Eu vou falar. Chegou um vídeo para mim de um tal de Pablo Marçal falando lá sobre dízimo. Meu irmão, eu fiquei indignado de ver, não é ele falar, é de ver um monte de crente seguindo isso. Por quê? Meu irmão, se eu bebo de outra fonte, para que eu tenho Deus? Se a minha fonte é Jesus, a palavra de Deus. Aí ele estava falando assim: não precisa dar dízimo, porque dízimo era lá na lei, que dízimo era não sei o que tem. Não tem evidência nenhuma no Novo Testamento o povo, os apóstolos mandando dar o dízimo. Deixa eu te dizer algo. Sabe o que é isso? Incrédulo, ignorante bíblico, e está tudo bem. Agora sabe qual é o problema? É filho de Deus bebendo de fontes que não deveriam nunca estar bebendo. Isso, meu irmão, é uma vergonha para o povo de Deus. Meu irmão, que condição um camarada tem para falar sobre Jesus? Nenhuma. Se não vive para Jesus, se não vive de chamado, se não foi chamado, eu não tenho que seguir. Vou te falar por quê. Realmente no Novo Testamento você não vai encontrar nenhum mandamento, e não tem mandamento. Mas não é porque não tem mandamento dizendo eu estou mandando senão você vai ser amaldiçoado, que não tem prática. Toda vez que Jesus quis mudar um mandamento, ele diz: um novo mandamento vos dou. E ele não disse: um novo mandamento vos dou, não precisa dar o dízimo. E por que ele não faz um mandamento? Porque quem é crente já sabe o seu dever com Deus. Eu não preciso estar falando, eu preciso estar falando para quem? Para incrédulo. Era natural da raça humana fazer isso. Quando Deus coloca o Adão no Éden, Deus diz o que para ele?
você pode comer livremente. Presta atenção no apóstolo que Deus está falando agora. Deus falou assim: você pode comer livremente de todas as árvores, mas dessa aqui você não deve comer. Que árvore era aquela? Conhecimento do bem e do mal. Que árvore era essa? O dízimo do Éden. Tem coisa que é de Deus, Deus te dá tudo, mas tem coisa que Ele fala: isso é meu. Então o ser humano já foi criado para contribuir nessa terra, dando honras a Deus. Eu te dou tudo, mas isso você vai devolver para mim, porque é honra para mim. Então como que eu posso ensinar um brasileiro a falar português? Ele já é dele. Então, por que no Novo Testamento os apóstolos tinham que falar um mandamento? Estou dando, deu o dízimo, falou na lei, falou antes da lei, falou antes de tudo isso, mas eu vou falar de novo na graça. Não precisa, meu irmão. Quem já nasceu no reino já sabe as obrigações do reino, já sabe a ação do reino. Mas sabe qual é o problema? Não tem ninguém que fala à altura para combater a heresia, e está tudo bem. O problema é o povo de Deus não conhecer o Deus que serve e ficar comendo da lavagem que são jogadas, porque acha interessante. O que é esse camarada? É um incrédulo. Amém, pessoal? É um incrédulo. O que é um incrédulo? Ele crê em algumas coisas, mas não crê em outra. É isso que é um incrédulo. Ele acha que, não, isso é bom para mim, mas isso não é. Meu irmão, a Bíblia toda é para mim. As leis eu não tenho que viver, mas elas são para que eu saiba do grande amor de Deus por me livrar dessas leis que somos incapazes de cumprir. Então a lei não está ali para que eu seja obrigado a fazê-la, mas para que eu saiba do grande amor de Deus que cumpriu toda a lei através de Jesus, para que nós não precisássemos cumprir. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Eu aprofundei um pouco o assunto e pode ficar desinteressante, talvez para quem não conhece, e aí fica viajando, mas eu já voltei. Amém, pessoal? Eu já voltei e vou simplificar um pouco mais. Então entenda uma coisa: o incrédulo não é aquele que está no mundo só. Tem incrédulos que estão dentro das igrejas, que estão ouvindo a palavra, que são simpatizantes dos ensinos de Jesus. Não é ser simpatizante. Quem é crente, ele não é simpatizante, ele é praticante. Aquilo que você não pratica na palavra é porque você não acredita, porque se você acredita, você pratica. Jesus diz o seguinte: esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Presta atenção, Jesus não aceita honra de lábios. A honra de Jesus, ela é prática, ela é visível. Pessoas que ficam, eu honro a Deus, mas as suas ações não demonstram que honra a Deus, Deus não aceita esse tipo de honra. Como tem sido a sua honra? A sua honra é de lábio, dizer eu amo Jesus? Não. Se a sua honra não for acompanhada de ação, Jesus diz: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam, amam também os seus irmãos. Aquele que me ama, estenda a mão para aquele que está caído. Aquele que me ama, faça as obras que eu fiz, e se crerem farão maiores ainda. Amém, pessoal? Então entenda uma coisa, querido: o diabo, ele usa uma estratégia. Qual a estratégia? Cegar o entendimento. Cegar o entendimento. E aí o que é mais incrível? O povo que se diz ser de Deus não entender a estratégia de Satanás e ficar bebendo de fonte lameadas, de fonte contaminadas. A fonte, meu irmão, que é Jesus, é água pura. Martinho Lutero, há mais de 500 anos atrás, bem, agora me esqueci o tempo, se a equipe puder me ajudar na data, ele já fez a reforma, e uma das cláusulas da reforma, uma das teses é somente Jesus. Só que os crentes hoje precisam ser reformados de novo, porque é somente Jesus, mas ele não está vivendo somente Jesus, ele está usando mais a prática disso, a prática daquilo, o ensino daquilo outro. Meu irmão, se é só Jesus, a Bíblia é a tua fonte. Se é só Jesus, a Bíblia é a sua fonte. Mas eu não posso ler nenhum outro livro, desde que esse livro seja apenas uma seta que aponta para Jesus. Como eu sempre digo, o que é o apóstolo aqui? É aquela seta que mostra o caminho. Eu não sou o caminho, eu sou só aquela seta que diz, ali é o caminho. Consegue compreender?
Então tudo que vai me ajudar a estar na fé, vai me apontar para Jesus. Quantos entendiam? Glória a Deus. Então, 507 anos, obrigado. A reforma aconteceu há 507 anos. Então Deus está dizendo aqui: no quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. A luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Vamos ver aqui uma das estratégias que o diabo usa. Primeiro, cegar o entendimento. Como que ele faz para cegar o entendimento? Eles vão botar lá, você vai acompanhar comigo. João 8,44. Você me ajuda? No 3, para todo mundo começar junto. 1, 2, 3. Uma das estratégias para o diabo cegar o entendimento é a mentira. O diabo está por aí, meu irmão, espalhando mentiras, enganações a respeito da palavra. Quando eu recebo essa mentira que o diabo anda espalhando por aí, essa mentira que eu recebo cega o meu entendimento. Como por exemplo, ouvi um coach falando sobre Deus. Meu irmão, a fonte não é pura para falar sobre o assunto. Consegue compreender? A fonte não é pura. Agora, qual é o problema? Ele fala, mas ele é crente, mas não tem chamado. Ele é crente, mas não foi chamado. É a mesma coisa. Outro dia eu estava conversando, posso usar o seu exemplo, Marcos? Outro dia eu estava falando, o Marcos estava falando, né, que o Marcos é médico, ele estava falando assim, os enfermeiros até nos ajudam lá, só que o enfermeiro não pode receitar. Pode? Não pode. Ele até sabe, mas ele não pode receitar. Por quê? Porque ele não tem capacidade ou autoridade para fazer aquilo. É a mesma coisa. O cara é crente, mas quer falar de Jesus. Tem que falar de Jesus se foi chamado para falar de Jesus. Se não foi, não. O máximo que ele pode falar, o máximo que ele pode fazer é evangelizar, mas levar para Jesus e não levar para si. Estão me compreendendo? Quer saber, meu irmão, a fonte? Olha para onde ele está levando. Se eu trazer você para mim, eu sou um falso profeta. Se eu fazer com que você deixe de cumprir a Bíblia para comprar o meu curso, eu sou um falso profeta. E eu fico rindo de ver os crentes. É óbvio que se eu fosse um coach do diabo, eu falaria contra o dízimo e oferta. Por quê? Em vez de você dar o seu dízimo, você compra o meu curso. Você vai dar R$100 de dízimo na igreja, paga na minha mensalidade. Se eu fosse o coach do diabo, eu não sei por que Deus está falando isso. Deve ter alguém aqui, né? Maria vai com as outras assim. Receba que é de Deus. É bom que eu não sei quem é. É bom. Aí eu falo e Deus está falando com você. Se não quiser, briga com ele. Depois chega em casa e fala, Deus, por que o senhor falou isso lá comigo? Sai na mão com ele lá. Amém? Quero ver quem vai poder mais. Meu irmão, é óbvio que eu vou falar contra isso. Esses dias eu vi um outro coach falando assim, não, para que ler livro? E quando eu vi aquilo, e eu não vejo porque eu caço não, até esse ano eu entrei o seguinte, se na minha rede aparecer um coach, eu excluo ele, e se aparecer de novo eu bloqueio. Por quê? Eu sigo o que é importante, eu tenho algo para importar. Se eu não tenho nada para importar, por que eu vou seguir? Amém, pessoal? Está até falando com os pastores aqui no reunião de pastor. Eu sigo 2 tipos de pessoas. Aquele que eu tenho algo para importar dele. E aí você vai ver eu seguindo Telly Osborne. Você vai ver eu seguindo Kenneth Hagin, Gordon Lindsay. É algo que tem para importar. E eu vou seguir aquele que não tem nada para importar, mas é alguém que está em aliança comigo, que eu quero ajudá-lo a avançar na fé. E a primeira coisa que eu faço é valorizar a presença dele comigo e eu sigo ele de volta. Não está comigo, eu não sigo, não tem nada. Por quê, meu irmão? Como que eu vou seguir alguém se não tem nada para eu importar? Estão me compreendendo?
Por que eu vou ficar trazendo para dentro de mim coisas que não são puras, que não têm valor? Estão comigo, sim ou não? Aí eu vi esse coach, apareceu para mim lá, ele falou: não, se você for ler um livro você demora muito, assiste um vídeo, compra um curso. Aí eu falei assim, agora eu já matei a charada. Eu falei assim, eu quero ver quantos livros esse cara escreveu. Cacei, perdi tempo. Aí eu vi ele falando assim, eu não consigo escrever um livro, eu não tenho livro, eu não leio livro, tal. E aí ele incentiva as pessoas a não ler. Por quê? Para comprar o que é dele. Meu irmão, você tem que ser sábio. Você é povo de Deus, você não pode ser massa de manobra. Você não pode ser Maria, vai com as outras. Você tem que valorizar o Deus que está dentro de você. Porque enquanto você fica bebendo das fontes lameadas, você pode ouvir a mentira que vai corromper a sua vida. Amém, pessoal? Quer aprender alguma coisa? Aprenda com alguém que vai ensinar sobre profissão, sobre comportamento, sobre como você se relaciona com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, como você se relaciona com Deus. Não siga nenhum homem, siga a palavra. Se quer comprar algum curso, vai aprender lá, sei lá o que, fala um curso aí. Vai aprender, sei lá o que, nem sei que curso, tem uma culinária. Oi? O quê? Desenvolvimento sistêmico. Eita lasqueira. Eu não sei o que é isso não, depois você me explica. Culinária eu sei. Então, quer aprender alguma coisa importante? Aprenda um curso. Como que você vai beber de fontes lameadas, meu irmão? Algo que vai ensinar você como se relacionar. Isso aí você aprende com Jesus. Estão me compreendendo? Isso aí você aprende com a palavra de Deus. Como você deve se relacionar com a sua esposa, com o seu filho, com os seus irmãos, é Jesus quem diz. Amém, pessoal? E aí você vai ver Jesus dizendo o seguinte: um novo mandamento vos dou. Olha lá, quando tinha um mandamento no Velho Testamento e mudava no Velho, ele não ficava em silêncio no Velho, ele dizia que tinha que mudar. Estão me compreendendo? Se o dízimo está no Velho e ficou em silêncio no Novo e não desfez aquilo, é porque a prática é óbvia. Estão me entendendo? A prática é óbvia. Quantos entenderam, digam glória a Deus. Então, quer aprender, meu irmão? Aprenda com Jesus, porque ele vai dizer: um novo mandamento vos dou, ama teu próximo como eu os amei. Não é mais ama o teu próximo como a ti mesmo. E por que Jesus mudou esse mandamento? Pergunta para mim, por que, apóstolo? Por uma coisa simples. Há uma profecia que nos últimos dias os homens seriam amantes de... Imagina se ele não muda isso. E ter que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Eu sou amante de mim mesmo, como que eu vou amar ele? Não vou conseguir amar, eu sou amante de mim mesmo. O que Jesus vem e fala? Isso vai ser impraticável, porque os homens vão se tornar egoístas. Os homens vão se tornar avarentos, desobedientes, ingratos. Se ele amar o outro como ele é, ele vai fazer o outro ser ingrato, avarento, vai ser tudo isso. O que eu vou fazer? Eu vou mudar esse mandamento: ama o teu próximo como eu vos amei. E aí? Aí é amar a pessoa, meu irmão, mesmo ela estando errado, mesmo ela estando daquele jeito, triste, angustiada, servindo o diabo, eu tenho que amá-la e ajudar ela a mudar de vida. Então Jesus mudou. Então nós temos que tomar cuidado, porque a mentira muitas vezes não é só contada da forma como você entende. Ah, está mentindo ali. Não, o diabo usa meios para cegar o seu entendimento, e uma delas é a mentira, com falsas palavras e falsos ensinamentos. Mas qual é o problema disso? Às vezes tem coisa boa. Meu irmão, tem coisa boa não significa que é bom. Aí eu vou dizer para você que o traficante, ele é bom também. Vamos então seguir o tráfico. Por quê? Porque ele também faz coisa boa. Quando acaba o gás da senhorinha, da vozinha lá na comunidade dele, ele manda trocar o gás dela. Quando corta a luz da senhorinha lá na comunidade dele, ele manda religar a luz. E por isso mudou alguma coisa? Então esse pensamento medíocre não pode seguir o povo de Deus. Amém, pessoal?
Não pode seguir o povo de Deus. E como não errar? Seguindo a palavra é meu trilho. Digam glória a Deus. Está na palavra, eu vou caminhar. Não está, eu estou fora disso. Digam glória a Deus. Então qual é a primeira coisa que o diabo usa para cegar o entendimento? A mentira. Ele está espalhando mentira, engano. Você precisa vigiar, meu irmão. É você que precisa vigiar. E para você não se corromper, usa um método de segurança. Qual é o método de segurança? Pare de ficar caçando muita coisa. Eu cheguei até aqui hoje, fiel àquilo que me salvou. Fiel ao que me salvou. Amém, pessoal? Amém. Você pode, convido você, descer lá embaixo, lá onde está todos os meus livros. Você não vai encontrar nada ali que não seja da minha fé. Nada. Por quê? Porque eu não preciso, meu irmão. O que me salvou é suficientemente para me conduzir durante a vida. Digam glória a Deus. Para a gente encerrar, meu irmão, infelizmente o tempo avança muito rápido. Outra estratégia do diabo está em Provérbios 29, versículo 25. Provérbios 29, 25. Você pode ler comigo? Provérbios 29, versículo 25. Ah, não pôs lá ainda? Muda essa versão aí, querido, por favor. Põe a Ara, se puder. Pode pôr? Leia comigo. 1, 2, 3. Ah, ele não botou lá. Eles fazem uma pegadinha comigo. Olha para trás. Olha lá para trás. O que eu imagino? Está atrás de mim também. Eles fazem uma cilada comigo, meu irmão. Você não pensa às vezes que eles falam assim, eu vou pegar o apóstolo hoje. Mas eu oro por eles, viu, irmão? Não desisto, não. Você me ajuda a orar por eles? Quando você for orar, fala assim, está amarrado toda cilada contra o meu pastor. Amém? Vamos lá. Diz assim, o temor do homem lança o laço, mas aquele que confia no Senhor está seguro. Vou ler de novo. O temor do homem, ter medo de homem, o que vai acontecer? Ele vai lançar sobre você laço. Quando você tem medo, o diabo te prende. Então uma outra artimanha do diabo é colocar o medo no seu coração. Quando você teme, você está preso. Quando você tem medo, você está amarrado. Mas aí diz, mas aquele que confia no Senhor está seguro. Repita comigo, aquele que confia no Senhor está seguro. Meu irmão, o que você está temendo? O que você tem medo que aconteça? Isso está sendo um laço na sua vida. Isso é uma estratégia do diabo para te amarrar. É uma estratégia do diabo para te aprisionar. É uma armadilha dele. Então ele te coloca medo, isso te laça e ele consegue vencer. Mas porque ele é poderoso? Não. Poderoso é o Deus que habita em você. Diga comigo, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém, pessoal? É como Jesus, ele diz, o diabo, o vosso adversário, anda ao redor, diga comigo, rugindo como leão. Então, o leão, quando está rugindo, já está velhinho, está sem força. Então, ele tem essa estratégia de intimidação. O diabo está rugindo, falando que não vai dar certo, falando que você vai quebrar, falando que as coisas piores vão acontecer, que a sua família não tem mais jeito, você está com medo. Se você tiver medo do grito do diabo, você vai estar preso a isso. Mas se você confia no Senhor, o Senhor lhe garante a vitória. Diga glória a Deus. Meu irmão, essas são estratégias de Satanás. Não aceite, meu irmão, que o diabo te prenda. E a última que eu vou falar está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Você está orando aí contra o laço? Está ou não? A armadilha? Oh, deu certo. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Olha para o seu vizinho e diz assim, funciona a gente unir a fé, viu, irmão? Diga assim, às vezes o pastor não pode sozinho. Amém? Principalmente contra o obreiro, irmão. O obreiro é um ser poderoso. Eu lembro, irmão, o pastor falando, né? Falou assim, ó, não brinco com obreiro, que vocês não sabem a capacidade de obreiro.
Aí ele chegou, o líder vinha, né, na igreja, ele preparou lá um banquete para receber o líder. E aí ele falou assim para o obreiro: olha, você tira a casca, que o líder gostava de mexerica. Imagina você chupar mexerica antes de entrar no altar, o que vai acontecer? Vai ficar aquele cheirão de mexerica, não vai? Aí ele falou: ó, você tira a casca da mexerica, para ele não precisar descascar, né? Porque logo ele vai chupar a mexerica e vai subir no altar, vai ficar fedendo mexerica no altar. Então você descasca a mexerica. Daqui a pouco, meu irmão, o pastor entra, ela descascou a mexerica, ela descascou a melancia, ela descascou a maçã, ela descascou a banana, ela descascou tudo, descascou até a uva, tirou a casquinha da uva, está tirando a casquinha da uva. Por que você está tirando? Você mandou tirar a casca da mexerica. Então não duvide do potencial de um obreiro, irmão. Não, nunca duvide disso. Vamos lá, você pode me ajudar? No 3, 1, 2, 3. Meu irmão, outra artimanha do diabo, a armadilha dele, é a sexualidade. O diabo, ele vai fazer de tudo para colocar na sua vida pecados sexuais, porque quando ele consegue fazer isso, ele corrompe você. Cuidado, fuja. O que a palavra de Deus está dizendo? Fuja. Cuidado, meu irmão. Meu irmão, a armadilha de Satanás, ele usa a sexualidade para corromper as pessoas. Meu irmão, você é casado, não fique de conversinha com outra mulher. Ah, eu sou simpático. Você tem que ser simpático, é para a tua esposa. Ah, mas tem que ser simpático. Para de pagar pau para outra mulher, paga para a sua. Vocês me amam ainda? Amém. Mulher, a mesma coisa. Amém, pessoal? É a mesma coisa. Para de ficar de conversinha com outro homem. Ah, não, mas eu sou forte. Não brigue com a palavra. O que a palavra está falando? Agora, isso não quer dizer ser estúpido, arrogante, ignorante com as outras pessoas. Não, meu irmão. É simplesmente não dar margem para que a coisa avance. Corte o mal pela raiz. Corte o mal. Conheça quem é você e seja honesto com você. Olha, isso aqui eu não posso mexer, não. Amém, pessoal? Foge da impureza. Foge. Continua o versículo para mim. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que comete impureza peca contra o seu próprio corpo. Meu irmão, seja fiel à pessoa que está com você. Isso é uma artimanha do diabo para embaraçar a vida das pessoas, meu irmão. A palavra de Deus, ela vai um pouco mais além. Ela diz que o homem que adultera, o homem que fica aí sendo persuadido pelos lábios da prostituta, e ele não fala prostituta, a garota de programa está se vendendo, mas ela está falando da prostituta, daquela que faz tudo por um prazer. Estão me compreendendo? Sim ou não? A palavra de Deus está dizendo que esse homem é como um boi que vai ao matadouro. Se ele soubesse que ele iria morrer, ele tem força para quebrar tudo e se salvar, mas ele não sabe. Ele vai lá com toda a força dele, bobão, estou indo. Daqui a pouco está na mão de Satanás, está destruído, acabou com a família, acabou com tudo, acabou com filhos traumatizados, a família arruinada. Meu irmão, essa é uma artimanha do diabo. Tira da sua vida qualquer coisa disso. O diabo quer destruir, meu irmão, e ele não vai fazer de outra forma, ele vai dar sugestão. Ah, aquela moça é melhor, porque ela se cuida, ela é aquilo, a minha se cuidava, não se cuida mais, então cuida dela agora. Ah, mas olha como que ela está agora é tua missão, meu irmão. Agora, irmã, também seja sábia. Amém, pessoal? Posso falar ou não? Posso ou não? Seja sábio. Casei mesmo, agora tem que aguentar. Chega em casa, meu irmão, o marido vai te abraçar, quando você levanta o braço, parece que o Lula está escondido aqui. O marido olha e fala: o que o presidente está fazendo? Ai, discriminação, é machismo, apóstolo. A mulher faz do corpo dela o que ela quer.
Bom, do corpo dela, se ela é solteira, a partir do momento que casou, o corpo não é mais dela. Acabou. E agora, após? E agora tem uma orientação, quer? Se não concorda, chega em casa, fecha a porta do quarto, briga com Deus, fala: por que o senhor escreveu isso aqui? Se o senhor não tivesse escrito isso aqui, eu não chegava na igreja, o pastor estava dizendo isso aí. Agora se vira, eu não quero mais ouvir isso. Amém, pessoal? Como não tem jeito, meu irmão, recebe. Amém? Tira da sua vida, meu irmão. Fica ouvindo mulheres, não. Corta isso aí, não dê a sua força à mulher. A mãe de Remuel, se não for me engano é esse nome, ela fala para ele assim, ó: não entregue as suas forças à mulher. O que ela estava falando para o jovem? Falou assim: ó, você é um jovem bonito, vai vir um monte de mulher querendo tirar a sua força. Sabe qual é a força de um homem? A fidelidade. Essa é a força de um homem. O homem fiel abundará em bênção. Amém? O homem fiel abundará em bênção. E a mulher também. Tira da sua vida isso, meu irmão. Ah, minha mulher não sabe, mas eu tenho um casinho, mas é só uma conversinha. Sua mulher não sabe porque já está no pecado. Porque se não fosse pecado, ela poderia saber. Se ela não pode saber, já está errado. Não é verdade? Ah, mas é porque ela é implicante. É outra mulher, ela não está implicando. Amém, pessoal? É outro homem, ele não está implicando. É porque o meu melhor amigo, teu melhor amigo chama teu esposo. Teu melhor amigo é tua esposa. Você pode ter colegas, mesmo assim, colegas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Confidência é só quem vive com você. Mas como é que eu consigo falar com ele, apóstolo? Se eu falar o que eu penso, eu morro. Ore por ele, para ele ser o homem da Bíblia. Porque o homem da Bíblia é igual a Jesus. A igreja confessa para Jesus e Jesus não expulsa a igreja, expulsa. O seu relacionamento, posso falar mesmo? Eu encerro agora. Pode parecer loucura. Se você acha que é loucura, eu estou certo, porque a fé é loucura mesmo. Se você falar é loucura que esse pastor está falando, você só vai me incentivar a continuar falando, porque a fé é loucura. Amém? Você tem que chegar a um nível de relacionamento ao ponto de você confessar as suas tentações para o teu esposo e para a tua esposa. Ah, mas se eu falar que eu estou sendo tentado, ele me mata. Se eu falar que ela está sendo tentada, precisa crescer. Porque quem não fala da tentação, vai falar depois da traição. Se você não pode confiar na pessoa que está com você para te ajudar a sair dali, você vai confiar em quem? Ah, posso, mas isso é difícil. Eu não falei que você tem que fazer hoje. Eu estou falando que isso é o ideal. Busca de Deus. Busca de Deus. Pai, em nome de Jesus, é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero ter nenhuma tentação, mas se tiver, eu não tenho que falar com o meu colega de trabalho, com as minhas amigas, eu tenho que falar com o meu marido. E o meu marido tem que ser maduro o suficiente para dizer: eu te amo e vou te ajudar a vencer isso. Amém, pessoal? Eu conheço homens, irmão, que era viciado em pornografia, que chegou para a mulher e falou assim: minha esposa, por favor, não me deixe entrar no banheiro com o celular. E a esposa, quando ele estava indo: me dê o celular, meu marido. Ele entregava o celular. Você imagina, meu irmão, o nível espiritual dessa mulher? Estão me entendendo? Ou vice-versa, meu irmão. Porque não é só o homem que é viciado nisso, não. Isso está pegando todos. Amém? Está pegando todos. Mas ele pediu ajuda: me ajude. Você vê que eu estou muito tempo lá, bate na porta, fala: meu esposo, não caia. É Jesus, irmão? É Jesus que está chamando aí? Não. Não é Jesus, não. Então, meu irmão, bate lá na porta, fala: meu esposo, não cai não. Minha esposa, não cai não. Isso tem que ser o objetivo de vida. Se você não vive esse relacionamento ainda, coloque isso, comece a orar para que isso aconteça na sua vida. Quantos estão comigo? Digam glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que tem que existir amor no casamento? Quem quer saber, levanta a mão, diga: eu quero. Porque você casou com uma pessoa sujeita a erro, você casou com uma pessoa falha, então tem que existir muito amor para ajudar essa pessoa. Se não existir amor, meu irmão, você não ajuda. Isso é tanto homem quanto mulher.
Amém, pessoal? Não pense em descartar não, meu irmão. Eu amo e o diabo não vai botar a mão. Maldito fora em nome de Jesus. Meu irmão, a igreja precisa voltar a ser igreja, meu irmão. Não podemos ser esse povo que desiste, não. Nós somos o povo de Deus que batalha, que luta. Desistir é a última opção. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Desistir é quando você já fez de tudo. Amém, pessoal? É quando não tem mais jeito e fala, bom, agora não tenho o que fazer, porque eu fiz de tudo. Mas enquanto há coisa para fazer, faça. Feche os teus olhos. Levante a tua voz em oração e ore pela tua vida agora. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentiu Deus falando com você em coisas que você precisa mudar, coisas que você precisa alterar, fale com Deus agora, diga: Senhor, me ajude nisso, me ajude a abandonar essas coisas, me ajuda, meu Pai, a limpar a minha mente, a limpar o meu coração, a tirar esses embaraços da minha vida, Senhor. Meu Deus, eu quero viver a bênção que o Senhor tem para que eu viva. Eu quero viver a bênção que o Senhor tem para minha casa, para minha família. Mas eu sei que para viver isso, Senhor, eu preciso estar no trilho, eu preciso estar na palavra. O teu Espírito Santo só vai me guiar se eu estiver na palavra. Me ajuda, Espírito Santo. Eu quero estar. Fale com teu Deus, querido. Abra os seus lábios e peça ajuda ao Espírito Santo. Se essa palavra tocou na sua ferida, não fique bravo com Deus, peça ajuda a Ele agora. Não fique bravo com Deus, com a igreja, com o teu pastor. Não, meu irmão, sinta-se amado. Deus corrige, o Pai corrige quem ama. Você veio aqui nessa noite, de repente Deus falou coisas que você está fazendo. Não é porque Deus te odeia, é porque Deus te ama. E enquanto há vida, há esperança. Mas se Ele não falar para você que isso está errado, quem vai falar? Quem te ama o suficiente para dizer para você, muda isso? Quem te ama o suficiente para dizer, volte, não continua nesse caminho. Esse caminho é caminho de destruição, meu irmão. Meu irmão, o teu corpo, a carne vai gostar do pecado. A carne vai gostar do pecado, mas lembre-se, Deus disse para a serpente: você vai se alimentar do pó da terra. O pó da terra é o seu corpo, o teu corpo é pó. O diabo quer se alimentar da tua carne. Toda vez que você anda na carne, você fortalece o diabo. Toda vez que você anda na carne, você dá força para o diabo. Sabe por que às vezes o diabo tem força contra a tua vida? Não é porque ele é poderoso, mas é porque você está alimentando ele. A palavra de Deus diz que ele é derrotado. A palavra de Deus diz que ele já foi vencido. Então ore agora, diga: Pai, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. Oh meu Deus, como pastor desse povo, o Senhor me colocou como pastor do seu rebanho. O Senhor é o dono delas. Eu sou apenas aqueles que o conduzo aos pastos verdejantes, que levo elas ao alimento, que levo elas, meu Pai, a matar a sua sede pela sua palavra. Oh meu Deus, eu espero de verdade, Pai, que eu tenha conseguido falar o que o Senhor almeja. Eu espero de verdade, Senhor, que eu tenha conseguido falar o que o Senhor deseja. Isso, meu irmão, fale com teu Deus agora. Ore pela sua casa, pela sua família. Estenda a mão em direção do seu lar, aonde você mora. Representa a sua família. Ore por lá agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por toda a minha casa, eu oro pela minha família, eu oro pelos meus filhos, eu oro, meu Deus, pelos meus pais. Eu não sei, meu irmão, quem é você aqui, se você tem pai, mãe, ou se você é casado, não sei. Eu não conheço 100% da igreja. Fale a sua realidade agora. Ore em favor da sua realidade. Se você está com a sua esposa, pegue na mão dela agora. Você está com o esposo, pegue na mão dele. Ore por ele agora. Diga: Pai, eu oro pela minha esposa, eu oro pelo meu esposo. Fale com seu Deus, querido. Fale com seu Senhor. Diga: Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Pai, uma família toda abençoada. Eu sei, meu Deus, que viver a bênção eu não vou conseguir pelos meus esforços, mas, meu Deus, é pela manifestação do seu poder na minha vida.
Então fale com Deus agora. Fale com teu Senhor neste momento. Ele está lhe ouvindo. Creia nisso. Ele está aqui para lhe ouvir, meu irmão. Oh, aleluia. Senhor, vem me ajudar. Mudar meus pensamentos.